O Supremo Tribunal Federal, o STF, concluiu na data de ontem o julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha com a fixação de balizas para diferenciar uso e tráfico, encerrando, enfim, uma discussão iniciada no ano de 2015. A Corte já havia decidido pela descriminalização, mas faltava definir uma série de temas. O principal deles envolvendo a quantidade que diferencia usuário e traficante, que ficou fixada em 40 gramas ou 6 pés de maconha. Uma decisão que vem se arrastando no processo judicial desde 2015, quando uma pessoa representada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo acionou o STF através de uma ação para questionar a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que presume ali a questão do uso de drogas para consumo pessoal. O STF então entendeu assim, baseado nessa ação judicial movida pela Defensoria Pública, de que não pode se criminalizar a questão do uso do porte e consumo de maconha, pelo fato de que, para eles, o STF, o uso da maconha não classifica como lesão ao bem jurídico de terceiros, ou seja, viola esse artigo dessa lei o direito de intimidade e privacidade daquele indivíduo que faz aquele uso. Como também houve um questionamento de que não havia, Roberto, uma quantidade de drogas específica para determinar se aquela pessoa era usuária ou, em tese, traficante diante desse cenário, o que gerou enormes conflitos em decisões em todo o país, onde indivíduos que eram presos com a mesma quantidade de drogas acabavam sendo responsabilizados criminalmente simplesmente por uma questão até mesmo racial, questão de renda, o que gerou esse debate jurídico apresentado pelos ministros do STF nessas decisões. Então, o STF decidiu, portanto, determinar que 40 gramas de maconha a pessoa é considerada presunção de que ela é usuária de drogas, mas em tese não impede de que as autoridades policiais realizem a prisão de indivíduos pegos ali em flagrante com quantidades menores de drogas, ou seja, a pessoa, o meliante, aquele criminoso, pode ser preso ali com 20 gramas e se tiver indícios, provas, como balança de precisão, listas de telefone, outros indícios de transação comercial, pode classificar aquela pessoa como traficante, independente assim da quantidade ser inferior a 40 gramas. Como também é bom ressaltar, Roberto, que se a pessoa for pega com a quantidade de 80 gramas, não necessariamente ela vai ser classificada ali como traficante. Pode o juiz, a autoridade policial, entender ali, diante as circunstâncias do caso, que trata-se ali de uma pessoa que é usuária de drogas. Então, nesse caso prático, quando a pessoa for pega com menos a quantidade de 40 gramas e ali for classificada em tese ali como usuário pela autoridade policial, ela vai ser encaminhada o processo para o juizado especial, ela vai ter uma advertência acerca do não uso da maconha, como também vai ter que participar de cursos educacionais antidrogas para tentar cuidar daquela pessoa que está sendo usuária e prejudica até a sua própria saúde. Bom, representantes do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado não gostaram da atitude do STF entrar nesta área para resolver isso. O Congresso quer votar, pretende votar e criminalizar. Como é que fica a situação se o Congresso votar para criminalizar o uso da maconha? Roberto, é um tema de grande debate, até mesmo em relação à questão de ideológico-partidária. O próprio presidente do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ressaltou de que decisões do STF são somente para recorrer ou legislar, não cabendo assim ao Congresso questionar as mesmas. Então, o Congresso, a Câmara dos Deputados, já estão com um projeto, uma PEC de uma emenda à Constituição para criminalizar a questão do uso de drogas para consumo pessoal, como também retirar qualquer circunstância nesse caso concreto. Aí a pergunta que fica para os espectadores: e aí, quem vai valer mais, a decisão do STF ou a decisão do Congresso Nacional? Se o Congresso Nacional decidir então pela criminalização, então volta-se a estaca zero, no qual aquela decisão do STF não vai ter mais uma validade,
mas sim vai ter que ser aplicado essa decisão do Congresso Nacional. Só que também vai gerar um debate jurídico, podendo associações, partidos políticos, defensoria pública entrar com ações judiciais questionando essa nova lei aprovada pelo Congresso Nacional que criminaliza. Ou seja, é um debate que vai se delongar por muito e muito tempo, no qual deve ser escutado toda a população, sociedade civil em geral. Lembrando que todas essas pontuações que fiz aqui é baseado nas decisões dos ministros do STF, como também dos deputados em geral.